Globo mostra, desmascara e prova o medo do governo. Esse vai ser o tema. Então vamos colocar o áudio, porque pode ter gente que não ouviu, tá certo? E aí vocês vão entender. Espera um pouquinho. Vamos lá. Deixa eu colocar no máximo aqui para vocês e a gente já começa. Vamos. O discurso ali no Palácio do Planalto é outro. Eles querem que o foco fique mesmo nessas denúncias todas que estão aparecendo. Inclusive, pela manhã, eu mandei uma mensagem para o ministro para perguntar de outro assunto, falar sobre reforma ministerial, se teria anúncio de ministro novo. E aí ele disse o seguinte: nada disso, nem hoje, nem nos próximos dias, porque vocês têm que ficar focados aí em CID, em Delgatti, vocês já estão tendo muito trabalho, então esquece essa história de reforma ministerial. Deu para vocês ouvirem aí, pessoal? Conseguiram ouvir ou não? O Arnaldo Poletti, eu vi isso hoje e tal. Vocês conseguiram ouvir o áudio? Porque às vezes tem gente que trabalhou o dia inteiro, não conseguiu ouvir, não conseguiu prestar atenção. Tá certo? A Globo simplesmente desmascarou o governo. Obrigado aqui por vocês prontamente me responderem. Obrigado pelo terceiro Pix da noite. Muito obrigado, tá? Qualquer valor é importante pra gente. Muito importante. Espera aí que eu vou repetir de novo o áudio, rapidinho, para vocês ouvirem, tá bom? Tem gente chegando agora. Então vamos lá, vocês vão ver a Globo desmascarando o governo e mostrando o pavor e o medo que eles têm e a gente vai discorrer isso para vocês. Obrigado aqui, Gisele Moraes, pela sua contribuição. Olha só. O discurso ali no Palácio do Planalto é outro. Eles querem que o foco fique mesmo nessas denúncias todas que estão aparecendo. Inclusive, pela manhã, eu mandei uma mensagem para o ministro para perguntar de outro assunto, falar sobre reforma ministerial, se teria anúncio de ministro novo. E aí ele disse o seguinte: nada disso, nem hoje, nem nos próximos dias, porque vocês têm que ficar focados aí em CID, em Delgatti, vocês já estão tendo muito trabalho, então esquece essa história de reforma ministerial. Tá aí. Acabei de mostrar para vocês 2 vezes o áudio. O que acontece? Vocês viram claramente que o repórter da Globo, tá? Ele estava falando, na realidade, do ministro Rui Costa, da Casa Civil, que falou assim: esquece de reforma ministerial. Não fala disso, não, pelo amor de Deus. Aliás, não era só reforma ministerial que eles não querem que fale. Eles não querem que fale da reforma ministerial, eles não querem que fale do aumento do diesel, eles não querem que fale do aumento da inflação, que a gente vai falar daqui a pouco. Eles não querem que fale a respeito da forma da falta da reforma tributária ser aprovada no Senado e está atrasada. Eles não querem que fale do calabouço fiscal. Eles não querem que fale de absolutamente nada envolvendo o governo. Eles querem que a mídia fique falando e focando somente em Bolsonaro. E o repórter acabou caindo no erro de abrir a boca e falar isso. Porque isso, na realidade, revela uma estratégia de mídia. Um abraço, Elias Marcial, aí de St. Louis, Missouri. Alcina Araújo, também dos Estados Unidos. Hoje nossa audiência nos Estados Unidos está muito grande. Então eu vou repetir para vocês, para que vocês entendam. O governo está apavorado. E eu já vou discorrer os motivos desse pavor todo. Eles não querem que vocês, povo brasileiro, saibam de tudo o que está acontecendo. Eles querem que a mídia fique 24 horas, como disse alguém aqui, eu não consegui ver quem era, 24 horas por dia falando de Bolsonaro. Todos vocês acabaram de ouvir isso. Ah, Kleber, por que você não mostra, né, a reportagem? Por que você não coloca no ar a reportagem aqui? Por 2 motivos. Primeiro, vocês viram que o que eles estão querendo aprovar é que essa turma seja remunerada pelas reportagens. Segundo, se eu colocar a reportagem aqui, a Globo denuncia o canal. Diz que eles têm direitos autorais. Tiram monetização e depois isso vai contando para acontecer o que aconteceu com a gente lá atrás. Mas o áudio fala por si só, não preciso mostrar a imagem do jornalista da Rede Globo. E por que essa ordem? Pelo seguinte, eu explico. O governo não tem o que mostrar, ao contrário. Ao contrário. Pouca gente está falando sobre isso, mas a região Nordeste está sofrendo muito com os cortes do Bolsa Família.
Muita gente que estava recebendo benefício, comemorando, tal, etc., principalmente no estado da Bahia, hoje está nas cidades do interior baiano, está um caos. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu recebi denúncias hoje de que este final de semana foi o final de semana com o maior número de mortos na Bahia. A violência está pesada, governo do PT. Mas isso só falando de Bolsa Família e etc., e a questão da violência na Bahia. Mas vocês viram hoje que a Bolsa novamente despencou. A Bolsa de Valores despencou. E a agência Focus, se não me engano foi a agência Focus, depois alguém pode aqui confirmar comigo. A agência de checagem Focus já aumentou a expectativa de inflação. E na reportagem que eu estava lendo, que também está no site Antagonista, eu vou ver se eu acho ela lá para baixo, mais para frente. Na reportagem, sim, foi a Focus, né, gaúcha bolsonarista? Eu estou vendo aqui porque eu estava fazendo a clipagem e eu lembrei da agência. Ela já aumentou a a previsão da inflação e já está falando em 5%. Agora, o que está bem claro é que isso vai aumentar ainda, porque esse efeito ainda não chegou. O efeito vai ser apresentado a partir do final desse mês, começo de setembro. Portanto, por que falar de tudo isso? Por que falar da questão da reforma ministerial? Mais, exatamente, gaúcha, mais. Por que falar da reforma ministerial, aonde está havendo o toma lá da cá dos partidos e as negociações? E eu havia falado para vocês aqui que não iriam colocar em votação o tal do arcabouço fiscal enquanto não fosse negociado toda a questão da reforma ministerial e dos 9 bilhões que Arthur Lira quer a mais de emendas. O Congresso Nacional, através de Arthur Lira, está sangrando o governo. Tudo isso não pode aparecer, porque são notícias negativas. E aí o que faz a Globo, o que faz o UOL, o Metrópolis? Vamos falar de Bolsonaro. Mas Bolsonaro não está no governo. Está inelegível, portanto não pode concorrer. Bolsonaro não tem mais o poder que tinha enquanto presidente. É um cidadão comum, como eu, como você. Por que todo esse medo? A resposta é muito simples. O medo deixou de ser medo e passou a ser pavor porque eles apostavam que iriam, fazer com que Bolsonaro minguasse. E a prisão de Bolsonaro, que a gente vinha falando, é possível? É possível. E que o Carlos pediu para não se falar mais nisso, e que o Van Garten fez um Twitter no final de semana. Por que eles estavam insistindo tanto? Porque na cabeça oca deles, isso iria tornar Bolsonaro um pária. E o bolsonarismo iria acabar. Na realidade, isso é um tiro no próprio pé. Não só Bolsonaro cresce a cada dia que passa, como se fizerem essa besteira, a Madeleine Lasco, olha, Madeleine Lasco, hein? Canhotaça, falou hoje no Antagonista com todas as letras. Bolsonaro vira um mártir. E aí, aquilo que estava grande vira gigantesco. Vocês se lembram daquele mito da Hidra de Lerna que eu falei lá atrás para vocês? Quem aqui está lembrado quando eu citei isso? De que corta uma cabeça, nasce 10 e cada vez se aumenta mais. Estão lembrados disso? Isso eu falei, gente, há 2 meses, 3 meses. E que essa seria a tentativa deles fazerem. Portanto, tá aí. O áudio do jornalista da Globo prova, eles não estão com medo. Eles estão apavorados. E o medo deles não é de Bolsonaro. Sabiam disso? O medo deles é do bolsonarismo. E Bolsonaro deixou isso claro no discurso que ele fez na Assembleia Legislativa de Goiás. Bolsonaro mostrou: nós temos várias opções.
O bolsonarismo hoje é muito maior do que eles imaginavam. E Bolsonaro deixou de ser mito, é uma lenda viva. E se eles caírem na besteira de fazer o que eles estão imaginando em fazer, eles tornam Bolsonaro um Marte. E aí, ninguém mais segura. Porque a direita hoje é uma direita organizada, embora aos trancos e barrancos é uma direita organizada, com representatividade na Câmara e no Senado. Na Câmara, a representatividade é tão grande que eles não passam hoje, ainda hoje, não estou falando de 2026 não, projetos que eles gostariam de passar e que eu vou falar daqui a pouco. Respeitem a direita brasileira. Vocês achavam que iriam voltar e fazer tudo de novo e iriam nos destruir. Vocês estão nos tornando cada vez mais fortes. E esta força não vai parar aqui. Ela vai ser eterna. Bom, gente, essa é a primeira parte da live. Eu sei que algumas pessoas, que eu vi aqui, eu não vejo isso. De propósito, eles fazem para que vocês não enxerguem. Essa é a nossa tarefa, de mostrar para vocês. Cada vez que eles ficam com medo, eles respondem com mais repressão, eles respondem com mais censura, eles respondem com mais ações repressivas. Isso prova o pavor que eles têm da gente. Tá certo?